Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer vocês pela companhia no Vlogmas e pelos comentários e enfim. Obrigada por estarem por aqui e espero que vocês estejam gostando. Caso vocês também tenham alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês querem que eu grave por agora, também é só me deixar ali nos comentários. Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Tree of Codes do Jonathan Safran Foer. Esse é um escritor contemporâneo dos Estados Unidos. E eu nunca falei tanto dele aqui no canal, porque os livros anteriores dele eu já tinha lido antes de ter o canal, né? Que é o Tudo se Ilumina, o Incrivelmente Alto Extremamente Perto e o Comendo Animais. Mas esse aqui já estava na minha estante faz um tempo, ele é um livro de 2010. E eu acho que alguns de vocês vão me perguntar isso, mas eu comprei ele em 2012. Ele tá esgotado agora, então os preços de alguns poucos que estão à venda são exorbitantes. Mas eu vou deixar o site da editora ali embaixo, porque eles podem eventualmente reimprimir o livro e eles avisam daí quando tiver uma nova edição. Pra quem não sabe, esse é aquele livro que é todo cortado. Eu acho que vocês podem procurar na internet fotos pra ver um pouquinho melhor, mas ele tem uma proposta bem diferente. Aliás, essa editora que chama Visual Editions tem sempre livros que tem assim, uma parte gráfica mais forte. Então vale a pena dar uma olhada no site só pra ver o que eles estão fazendo assim, de divertido. Mas, enfim, a proposta desse livro é o seguinte: o Jonathan Safran Foer gosta muito do Bruno Schulz. E ele pegou então uma história chamada The Street of Crocodiles e começou a recortar palavras. Então, esses espaços que a gente tem são as palavras da história do Bruno Schulz que ele foi tirando. E algumas palavras ficaram, né? Então ele vai construindo a história dele com palavras que já existiam no livro do Schulz. Mas enfim, remontando, refazendo frases e coisas desse tipo. Uma proposta que eu achei particularmente interessante, né? É uma ideia divertida, né? Você tá usando palavras de outra pessoa para construir uma nova história. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia. E durante a leitura, isso também faz uma diferença, porque, ó, por exemplo, porque eu abri uma página meio aleatória, mas dá pra ver que tem várias palavras meio sobrepostas, assim. Então, na realidade, o que você pode fazer é ler o que tá nessa página, mas você também pode ler colocando isso sobre as páginas anteriores. E a experiência de leitura é interessante. Eu preciso dizer que é aquela coisa, é meio uma coisa meio tentativa e erro. Você vai lendo, você vai tentando sobrepor essas imagens. Não é assim uma história super linear e super óbvia, super única. Eu, aliás, diria que ele é bem menos um livro que tem uma história, que tem assim, um acontecimento principal. Ele é principalmente um livro sobre sentimentos e sobre, assim, uma obra bem mais introspectiva sobre um personagem, sabe? Não tanto sobre acontecimentos. Ele é um livro que retoma algumas coisas que já estiveram em outras obras do Jonathan Safran Foer, que é a paternidade, o judaísmo, a morte, a depressão, mas ele retoma isso de uma maneira talvez um pouquinho mais abstrata. A gente tem esse personagem que tem uma espécie de obsessão pela imagem de uma mãe e tem, enfim, assim, várias referências essa questão de ser judeu também. Ele é um livro que passa uma tristeza muito grande a todo momento e esse sentimento de depressão a todo momento. Então também tem um pouco de quando ler esse livro, né? Eu não indicaria para todas as pessoas em qualquer momento. Mas é uma leitura que eu achei muito interessante como experiência de leitura, né? Eu recomendo que caso alguém de vocês vá ler o livro, tenha vontade de ler o livro, que você tente ler ele num dia só, num fim de semana, enfim, né? Assim, não quebrar demais a leitura dele. Porque como ele tem essa
essa construção, digamos assim, as ideias vão voltando e é legal que você ainda esteja com tudo fresco na cabeça. O que eu fui fazendo para ler é sempre que eu virava a página e tentava dar uma lida em tudo que estava aqui, então sobrepondo tudo e depois lendo só a página em questão, né? Só isso aqui. E daí ia fazendo a mesma coisa. Quando você lê só uma página, as frases são frases mesmo, são frases mais estruturadas. Quando você lê tudo sobreposto, as coisas ficam mais confusas, mas eu acho que é um pouco da intenção, assim, eu acho que se fosse para ler só as frases lineares, não tinha muito porquê desse projeto gráfico, né? Então, eu fui mesclando então essas duas opções, digamos, de vez em quando, assim, eu ia lendo, né, a parte acumulada e a parte de uma página só. Foi uma experiência bem interessante. Eu acho que o que fica mais depois da leitura é a construção desse clima, esse sentimento, esse indivíduo assim pesado e denso, e não tanto aconteceu isso e isso. De qualquer forma, eu acho que é uma experiência bem interessante. Em termos de literatura, eu acho que é uma experiência interessante, e de leitura. Eu gosto da proposta de usar palavras emprestadas de outro autor que ele faz aqui, mas mesmo assim fazer sua própria história. Eu acho uma ideia bem interessante. Eu acho que o projeto gráfico tenta mostrar isso de uma maneira mais clara, mais óbvia, né? Eu recomendo, eu imagino que não vai ser todo mundo que vai gostar muito do livro, mas eu recomendo bastante. Eu sei que o Jonathan Safran Foer tem fãs e tem haters, né? Tem gente que odeia mesmo ele. Eu particularmente gosto, assim, não acho ele um gênio, mas eu gosto dele. E, enfim, eu até tô com outro livro do Jonathan Foer já pra ler, que é o Here I Am. Que é um tijolinho, acho que vai acabar ficando pro ano que vem, mas enfim, tô com bastante vontade de ler. Sobre o desafio, então, de 10 livros para 2016, falta só mais um livro, que é o Oblomov, que eu quero ler agora em dezembro, em breve, e espero que eu consiga acabar esse ano ainda, mas é a única coisa que falta e eu já tô bem feliz, assim, eu acho que é a primeira vez que eu consigo ir tão longe num desafio, num projeto ou algo assim. Então eu já tô achando bem legal, mesmo com esse aqui ainda. Acho que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, é isso. Caso você já tenha lido o Tree of Codes ou alguma outra coisa do Jonathan Safran Foer, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.